Olá, tudo bem? Vamos para a nossa quinta aula. Nessa aula, nós vamos conversar sobre como que você pode alavancar o seu modelo de negócio. Vou compartilhar com você quais foram as estratégias que eu utilizei, algumas coisas eu considero que deram muito certo desde a fase inicial, da abertura da empresa, onde você define quais são os serviços que você vai oferecer para o mercado, o que vale a pena, o que não vale. Vamos conversar sobre isso e sobre como você pode obter clientes em diversas regiões do Brasil, não só na sua cidade, e qual estratégia você deve utilizar em cada uma dessas situações. Vamos lá? Inicialmente, eu quero conversar com você sobre um conceito bem interessante. Vamos fazer uma analogia em relação ao setor automobilístico na fase inicial. O que acontecia? Tinham muito mais pessoas querendo comprar veículos do que a capacidade produtiva das indústrias. Então, as indústrias fabricavam sem se preocupar, tá? Porque não parava no estoque, fabricava e já entregava, fabricava e entregava. Hoje, a realidade mudou. As indústrias elas já não fazem mais dessa forma, a grande maioria. Elas fazem o seguinte com você: olha, se você quiser, eu tenho esse modelo aqui a pronta entrega, esse outro modelo eu não tenho. Você vai ter que fazer o pedido, daqui a 20, 30 dias a fábrica te entrega esse veículo. Em alguns casos, algumas montadoras trabalham somente dessa forma. Então, existe um conceito de demanda empurrada e demanda puxada. Agora vamos trazer esse conceito para o nosso caso, essa linha de consultoria, de perícia. O que acontece? Quando você tem uma demanda puxada, o cliente já sabe o que ele quer. Por exemplo, quando ele precisa de um projeto elétrico, ele entra no Google e digita empresa de projeto elétrico. Ele já sabe o que ele quer. Agora, quando você trabalha com uma demanda empurrada, o que você tem que avaliar? Quais são as tendências? O que vai acontecer daqui para frente? E você se antecipa em relação à sua produção. Foi exatamente o que eu fiz lá no passado. Eu olhei para o mercado e pensei, poxa, peraí, nós temos muitos profissionais qualificados. Na construção civil tem muito pouco eletrotécnico, tem muito pouco engenheiro eletricista trabalhando nessa área e é necessário ter um conhecimento mais amplo, porque a realidade das instalações elétricas hoje mudaram muito em relação ao que era há 15, 20 anos atrás. O consumo nas instalações elétricas aumentou, a carga instalada também aumentou, o perfil da carga instalada, então é necessário que as pessoas comecem a tomar mais cuidado, senão não vai dar certo. Nós vamos começar a ter problema. Tem muito material irregular sendo comercializado, isso vai começar a gerar incêndio. Poxa, mas peraí, como que a gente pode fazer então para atender esse mercado? E eu comecei a pensar quais serviços que eu poderia oferecer para essas novas tendências, para aquilo que vai começar a acontecer daqui para frente. É óbvio que eu também analisei o comportamento das pessoas e percebi que cada vez as pessoas vêm estudando menos, elas querem ganhar mais com menos esforço e essa conta não bate. Eu falei, poxa, isso aqui vai começar a dar muito problema. De fato, 5 anos depois, isso começou a acontecer e vem aumentando cada vez mais. Mas é muito fácil se diferenciar nessa hora. Só que eu precisava pensar o seguinte, poxa, peraí, como é que eu vou fazer para convencer as pessoas em relação àquilo que elas nem sabem que elas precisam ainda? E aí eu comecei a montar diversas estratégias em relação aos serviços que eu iria incorporar. Eu percebi que laudos de instalações elétricas para condomínios eram feitos de maneira muito superficial, de maneira muito crua, negociados de maneira muito transacional, as pessoas não tinham experiência, não olhavam todo, se limitavam muito à parte técnica. Conversava com o cliente falando, olha, isso aqui tem problema, na NBR 5410 está assim. E eu falei, poxa, falta muita estratégia aí. E eu percebi que se eu criasse um método diferenciado, eu conseguiria me destacar nessa área. Só que aí eu pensei o seguinte, poxa, esse serviço aí ele vai me ajudar bastante na minha cidade, mas se eu tiver que atender um cliente a 400, 500 km de distância, pode acontecer? Pode, mas é mais difícil. Então eu preciso ter um outro serviço que me permita atender empresas em todo o Brasil. Legal. Daí eu comecei a trabalhar 2 serviços que eu vou apresentar para vocês no decorrer. Um deles é o de laudo de inspeção elétrica. Depois a gente vai conversar sobre o outro. Inicialmente eu quero só que você pegue essa ideia do conceito, sobre essa importância de fazer o que poucas pessoas fazem para que você possa se diferenciar na sua região. E aí eu comecei a pensar o seguinte, poxa, como é que eu vou fazer então? Olha só. Essas pessoas não estão no Google procurando porque elas não sabem ainda o que elas precisam. Elas têm uma ideia do que elas precisam, só que se elas têm um problema, elas pesquisam uma empresa de manutenção ou uma empresa de projeto para resolver o problema delas. Só que não é isso que elas precisam, pensando em termos de condomínio. E aí eu percebi que eu precisava fazer um canal de prospecção ativa para alguns determinados tipos de serviço, participar de eventos também, principalmente no que se refere a serviços com atendimento local. Precisava aumentar a minha autoridade. E nos serviços que envolviam atendimento em outras cidades, eu também precisei desenvolver uma metodologia semelhante. Então, basicamente, o que eu quero dizer para você é que, quando nós nos antecipamos em relação a esse tipo de cliente,
nós estamos à frente da grande maioria, porque o cliente ainda nem sabe muitas vezes que ele precisa daquilo que você tem para oferecer para ele. E hoje, a maioria dos meus serviços que eu faço são serviços que o cliente muitas vezes nem tem ideia de que precisa. E quando eu converso com ele, ele fala o seguinte: poxa, caramba, faz sentido isso que você está me falando. Quem mais faz isso? Eu falo, olha, não sei. Realmente, teve muitas coisas que eu criei que eu desconheço empresas que fazem. Um desses serviços é o de certificação das instalações elétricas, um serviço onde eu condeno toda a obra quando existe uma irregularidade por parte da construtora. Eu analiso desde o projeto, a qualidade do material utilizado e também verifico a execução. Então, esse tipo de serviço que eu quero dizer para você são serviços que você tem muita dificuldade para encontrar especialistas, peritos que fazem esse tipo de trabalho. Por quê? O posicionamento está muito focado, às vezes, na figura do especialista, de ir lá e fazer a execução, ir lá e fazer o projeto. E existe um outro universo aqui que ele não é trabalhado, ele não é pensado muitas vezes. Nós nos limitamos muito a olhar o mundo sob o aspecto técnico. E tem muitas outras coisas que a gente precisa modelar e incorporar nesse negócio para que a gente se torne único na nossa região e com um trabalho cada vez mais diferenciado. E daí surge um conceito bem interessante que se chama o círculo de ouro. A maioria das pessoas, elas negociam baseadas no o que vai ser oferecido para o cliente. E muitas vezes no como vai ser feito. O diálogo, na grande maioria dos casos, se limita a isso, no que e no como. E esse círculo de ouro, ele traz algumas sacadas bem interessantes, que é a importância de você convencer o seu cliente sobre o porquê você está fazendo aquilo. Quando você se conecta e mostra para o cliente sobre o porquê que ele precisa daquilo que você está oferecendo, a conversa fica outra. E é óbvio que você trabalha com um posicionamento mais consultivo e não transacional, ajudando verdadeiramente aquele cliente a ter os resultados que ele precisa de acordo com os medos que ele tem. Nesse contexto, uma coisa que precisa ficar muito clara para você. Se você tem um negócio e precisa posicionar ele a nível local, você vai fazer como? Através do Google. Qual que é a dica que eu tenho para você? Tome muito cuidado na forma como você vai fazer os seus anúncios. Dá para fazer anúncio, por exemplo, baseado no CEP de uma rua e ele pega um raio em relação àquele CEP. Isso é muito importante porque você pode delimitar qual que é a região que você quer atuar, fazendo com que você possa otimizar o custo do seu anúncio. Isso com certeza vai te trazer grandes resultados. A participação de eventos, palestras, feiras, participação em universidades, com certeza vai ajudar você a se posicionar de maneira diferenciada, construindo essa autoridade ao longo do tempo, é claro. Não é da noite para o dia, mas vai ajudar você muito nesse sentido. Naqueles serviços que se referem ao âmbito local. Agora, nós temos também aqueles serviços a nível nacional. O que você vai fazer? Anúncio no Google é uma opção e a outra opção que eu gosto muito é a prospecção ativa. É uma forma de você conversar diretamente com a indústria sem que você espere ela procurar aquele serviço. Isso dá muito certo e foi o que me fez conseguir ter serviços em diversas regiões do Brasil. Me antecipar em relação ao que a maioria das pessoas fazem, que é esperar a empresa vir até você. Não, você tem que se antecipar. Tem que estar sempre um passo à frente da concorrência. Uma outra coisa muito importante são as redes sociais. As pessoas pensam, não, eu tenho uma empresa, então eu já vou ter que montar um Facebook, um Instagram. Quando que vale a pena fazer uma coisa ou outra? Investir no YouTube? A gente acaba se confundindo muito em relação a isso tudo. O que eu quero dizer para você? Se você tem uma linha de serviço, o que vale mais a pena na fase inicial? Porque isso tudo toma tempo, tá? Não dá para você investir de maneira amadora, então você já tem que começar com uma pegada um pouco mais profissional. Construa um bom site, tenha um blog nesse site, porque isso vai fazer com que você tenha relevância na pesquisa do Google, vai fazer com que as palavras-chave posicionem melhor o seu site. Isso tudo vai fazer com que você possa muitas vezes nem precisar anunciar, ou seja, muitos clientes chegam até você de maneira orgânica, quando você não precisa pagar nada. A questão de ter um Facebook e um Instagram é muito importante que você deixe reservado o nome da sua empresa para essas redes sociais, para que ninguém pegue e utilize. Mas procure pensar o seguinte, será que vale a pena gastar muito tempo nessa fase inicial com isso? Qual que é a dica que eu tenho para você? Eu gastei muito tempo com isso, eu tenho uma página hoje no Facebook que está com quase 37 mil pessoas que seguem, Instagram está com um número bem considerável também, mais de 10 mil pessoas, 11 mil e pouquinhas. E o que eu quero dizer para você? Isso vem aumentando todo dia, tá? Mas o esforço é muito grande.
É óbvio que hoje eu tenho um modelo de negócio no qual se torna interessante fazer isso, porque a empresa não vive só de serviço, tem também treinamentos, mentorias, outras coisas que também agregam, e as redes sociais fazem com que a gente consiga atrair pessoas para conhecerem o nosso trabalho. Isso gera uma receita por conta do valor que nós geramos para a maioria das pessoas, por conta das coisas que nós entregamos de maneira gratuita também. Agora, deixa eu te passar uma dica bem importante. Quando a gente pensa em atendimento local ou atendimento a nível nacional, você tem que pensar o seguinte: quais são os serviços que vale mais a pena fazer a nível local, considerando o posicionamento que eu quero ter, qual que é o posicionamento de especialista, de perito, como que você quer ser visto pelo seu cliente. E aí você vai pegar um serviço e vai tentar modelar esse serviço no seu negócio como sendo um serviço premium. Eu tenho hoje um serviço premium para condomínios e um serviço premium para indústria. Não adianta nada você abrir e querer fazer 5, 6 tipos de serviço diferentes para a indústria, sendo que a maioria deles talvez não te traga retorno, você gasta muito tempo e não tem retorno. E aí você tem cada vez mais dificuldade para modelar esse serviço. Qual que é a melhor forma de ir até o cliente, qual que é o script comercial que você vai fazer em termos de abordagem, enfim, muitas coisas você não vai conseguir mensurar porque você abriu muito a quantidade de serviços que você oferece, tanto para condomínios quanto para indústrias. E aí é óbvio que você acaba se perdendo nisso ao longo do tempo. Então o que eu procuro fazer? Tem um produto que eu quero posicionar muito bem para condomínios, que está alinhado com as tendências, e tem um outro produto para indústrias. E aí eu começo a modelar isso de forma que eu chegue em um ponto onde eu diga: poxa, isso aqui está super legal, daqui para frente é só trabalhar em cima disso aqui. Já tenho todo o modelo de relatório, já sei como fazer, otimizo todo o meu tempo durante a inspeção e durante também a elaboração do laudo. Você vai ver que tudo que eu faço tem um toque de padronização, né? Então você vai perceber. Por quê? Isso traz uma otimização de tempo e isso é importante principalmente quando nós trabalhamos com uma estrutura muito compacta. Aqui, só para apresentar para você como que funciona a estrutura da empresa, eu tenho hoje os laudos de inspeção elétrica para condomínios, onde o valor da hora técnica gira em torno de R$300, e tenho também os laudos para crédito de ICMS para indústrias. Na próxima aula a gente vai conversar de maneira um pouco mais detalhada sobre cada um desses serviços, mas o que é importante saber? Que ambos os serviços têm alto valor agregado em relação à hora técnica. Hoje um laudo de inspeção elétrica para condomínio de R$3.000 eu consigo fazer entre 8 a 10 horas de trabalho. Um laudo para crédito ICMS, uma coisa interessante também, muda muito de acordo com o tamanho da empresa, mas o valor da hora técnica chega a ser 350, 400, dependendo do caso até mais de R$500 o valor da hora técnica de trabalho. São serviços muito bons que vale a pena você pensar nisso também para incorporar, é claro, no seu modelo de negócio. Caso você tenha curiosidade também, entra no nosso site, nós temos treinamentos específicos para cada um desses dois treinamentos, porque nós já temos uma grande experiência com isso e já modelamos isso também. Caso você tenha interesse em se aprofundar um pouco mais nessas áreas, nós temos cursos online em relação a cada um desses serviços, onde eu forneço o modelo de laudo, template, os principais problemas que você vai encontrar, como que você faz o orçamento. De maneira simples e resumida, é como se você pudesse pegar tudo que envolve esse escopo de serviço e plugar no seu modelo de negócio. Eu não trabalho só a parte técnica, eu trabalho todo o modelo de negócio, ou seja, tudo que você precisa saber desde a fase de prospecção de cliente até a fase final do serviço, onde você entrega esse laudo. Então, se você tiver interesse, conheça o nosso site, lá tem bastante informação sobre isso também. Agora, deixa eu te dar uma dica muito importante. Pode ser que você não concorde com a minha opinião, mas uma coisa que vale a pena você fazer na hora de definir quais são os serviços que você vai oferecer para a sua empresa é montar uma matriz e verificar quais são os serviços que mais vale a pena. Eu vou te mostrar como que eu fiz na empresa para poder refletir sobre quais serviços eu iria incorporar como modelo de negócio. Dá uma olhadinha aqui na matriz que eu preparei para você poder utilizar como modelo. Dá um print nessa tela, mas é importante você ficar com essa ideia aí porque vai te ajudar bastante. O que eu procuro fazer? Para cada tipo de serviço, eu avalio, esse serviço eu consigo atender em todo o Brasil? Não consigo, só local. Ok, então vou pontuando. Esse outro aqui eu consigo atender em todo o território nacional? Esse outro aqui eu consigo atender em todo o território nacional? Consigo, então pontuo a escala dele, se é local ou então se é a nível nacional. Esse é um dos critérios que eu avalio na hora de definir qual serviço eu vou incorporar na empresa. Depois eu avalio a demanda, se é uma demanda baixa ou uma demanda alta. Lembrando que essa demanda, ela pode ser uma demanda empurrada, você pode educar o mercado para que ele comece depois a puxar esse tipo de serviço. Mas na fase inicial, você vai convencendo o cliente o quanto é importante
uma inspeção predial, considerando os riscos que vêm acontecendo, os incêndios em cada condomínio, uma série de argumentos nós temos em relação a isso tudo. Isso é óbvio que vai aumentar cada vez mais essa demanda. E quanto antes você entrar nesse mercado, melhor, porque você já aprendeu com os erros e já se posicionou à frente daquela concorrência que vai entrar daqui a 1 ano ou 2. Então, é aquela história, né? Quem sai na frente bebe água limpa. E aí, nós temos outros critérios também que nós utilizamos. Um deles é, qual que é o investimento que você precisa fazer na fase inicial para poder incorporar esse tipo de serviço? É óbvio que eu trabalho com serviços que requerem investimentos baixos. Já aprendi, já errei bastante, mas hoje eu incorporo serviços que não envolvem muito investimento. Exceto, é óbvio, se ele tiver uma alta lucratividade ou trouxer ganhos interessantes ao longo do tempo. Avalio também a tendência em relação a esse serviço e quanto tempo eu vou precisar me dedicar a esse serviço em termos de estudo. Avalio a tendência em relação a esse serviço, se ela deve aumentar a demanda ou não, e quanto tempo eu vou precisar estudar, considerando o meu nível de conhecimento sobre aquele assunto. Por exemplo, trabalhar hoje com energia fotovoltaica. Eu teria que fazer uma especialização, teria que fazer diversos cursos. É uma coisa que, no meu ponto de vista, no meu momento, eu olho e digo, não, para mim não vale a pena isso aqui. Eu teria que gastar muito tempo para entrar no mercado onde vai ter uma concorrência muito grande. Então, eu desconsidero isso como um serviço que eu possa vir a oferecer dentro do modelo de negócio de perícia, mesmo que seja como consultoria. Caso eu precise fazer alguma consultoria e alguém me pergunte, eu contrato alguém para fazer uma análise ou então faço uma parceria com alguma empresa e ganho, sei lá, um percentual por indicação. E muitas vezes eu já nem trabalho mais assim, porque isso é muita incomodação. Às vezes eu indico e se o cara tiver interesse, ele me indica também. É um formato de parceria mais leve, digamos assim, sem aquela cobrança de, pô, e aí, você vendeu para aquele cliente? Não, não gosto muito disso. Então, uma dica que eu te dou é poder olhar essa matriz e pensar em relação aos serviços que você quer incorporar no seu modelo de negócio ou os serviços que você já tem hoje, caso você já tenha uma empresa, para poder verificar se realmente está batendo e se está fazendo sentido os serviços que você vem oferecendo em relação aos valores que você quer gerar para o seu cliente e também para a sua empresa, considerando a longevidade e a escala também. Nós estamos falando de escala, então é importante você entender isso tudo e conectar esses pontos. Agora, só para você entender um pouco do modelo de negócio que eu pensei lá na fase inicial, foi o seguinte. Pensei, poxa, tudo bem, eu tenho uma linha de serviço aqui, ok? Eu vou buscar primeiro serviços que tenham alto valor agregado. Eu quero ser referência nisso aqui, quero poder aumentar o valor da minha hora em relação a esse serviço. Ok, é um nível de jogo. Depois, eu fiz o seguinte, falei, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a mentorar pessoas que queiram fazer serviços como esse. E aí, abri um programa de mentoria, onde eu assessoro pessoas de maneira coletiva ou então de maneira individual, de acordo com a necessidade da pessoa, desde que nós façamos um alinhamento antes para verificar se existe uma possibilidade, se eu vou ter conhecimento não necessário dentro do que aquela pessoa está procurando. Então, nós temos os serviços, o programa de mentoria e mais os treinamentos online dos 2 cursos que eu considero super importantes para você incorporar como serviço local e também como serviço nacional. Hoje, a empresa funciona em torno disso. Mas tem uma coisa muito mais importante do que isso, que é o seguinte, por trás de tudo que está sendo feito na empresa, você vai perceber na minha comunicação, os nossos valores são muito fortes, existe também um propósito, aquilo que eu acredito, que é, por que nós se formamos na engenharia elétrica ou no curso técnico? Buscamos tanto conhecimento, existe hoje uma distância tão grande em relação àquilo que as normas técnicas pregam, algumas pessoas que têm muita visibilidade no âmbito nacional, dizem que tem que ter, mas quando a gente olha para a realidade da população, a gente pensa o seguinte, poxa, por que na grande maioria dos casos, a teoria está tão distante da prática? Existem normas que são revisadas, por exemplo, a própria NBR 5419 passou por uma revisão em 2015, sem considerar qual que era a realidade da norma antiga. Estamos criando critérios cada vez mais rígidos para a população, sem avaliar, sem fazer um PDCA e pensar, poxa, por que não está dando certo isso aqui? Vamos tentar melhorar só um pouquinho para verificar se isso aqui já não vai funcionar, ou pelo menos aumentar a segurança? Não. O que nós fazemos? Vamos lá para um extremo. Tornamos as coisas cada vez mais rígidas, mais complexas, sendo que nem o básico não vinha sendo atendido. É por isso que a grande maioria das instalações elétricas hoje, no Brasil, não estão em conformidade com as normas técnicas. E é por isso que quando um cliente fala, poxa, não consigo nem sequer conversar com o engenheiro porque ele só fala em norma técnica, ele muitas vezes tem razão. Por quê? Você não está entendendo o lado do cliente. É importante que você tenha um propósito e também entenda que existe um jogo de interesse por trás de muitas coisas. Toda essa teoria extremamente rígida, muitas vezes está pautada em interesses pessoais, de pessoas que têm empresa, que trabalham, que fazem parte de ciclos que eu não consigo me conectar.
Então você não vai me ver em certos ciclos, porque a comunicação não bate. Eu olho muito para a base da pirâmide social no Brasil e penso o seguinte, poxa, é aqui que nós temos que resolver o problema. E aí nós temos uma questão de propósito. E por que eu tenho isso muito forte comigo? Porque eu venho de lá. Eu sei que hoje eu tenho uma condição bem melhor do que eu tinha, mas eu não posso deixar o meu passado para trás. E hoje, com a formação que eu tenho, eu entendo que é meu dever bater de frente com esse sistema, com essa elite do setor elétrico e dizer que existe muita hipocrisia e muitas coisas que são faladas. Eu sou um cara que briga muito, já mandei e-mail para a BNT, já falei que iria fazer denúncias no Ministério Público por conta de normas que foram feitas de maneira com manipulações, enfim, muita coisa eu já fiz para denunciar esse jogo e falo publicamente. Então esse propósito, ele é muito forte e ele é o DNA da empresa hoje. Você vai perceber na minha fala que esse propósito ele está muito alinhado com os valores da empresa. Então é muito importante que você tenha isso na sua empresa também. Um propósito, uma causa, uma luta, queira ajudar as pessoas. E por que eu te digo isso? Quando a gente pensa em escala, dá uma olhadinha comigo aqui. Existem algumas etapas na vida que são muito importantes você compreender. Eu demorei muito tempo para entender isso também. Numa fase inicial da minha vida, eu estava me olhando como um profissional da área técnica, muito bem conceituado na empresa, viajava em diversos estados do Brasil, só que eu não estava feliz, eu não estava me sentindo útil para a sociedade. Eu pensei, poxa, eu sou uma parte do processo. Legal, se eu não estiver aqui amanhã, vão colocar outra pessoa no meu lugar. Tudo bem, poxa, mas então eu não faço muita falta no todo. E aí eu falei, poxa, eu queria fazer algo a mais, sabe? Eu queria fazer algo que me desse mais empolgação. E começou a me gerar uma revolta aquilo. Poxa, eu falei, caramba, mas o que eu vou fazer? Comecei a refletir muito sobre isso, até que essa revolta, ela me conduziu para uma ação. Isso é muito importante, são etapas que nós passamos da vida. Existe uma fase do medo ou de conformismo. Você aceita aquilo e muitas vezes pelo medo que você tem de perder, de apostar em coisas mais difíceis lá na frente, você acaba se conformando naquela situação. Passei por essa fase também. Pô, e se as coisas não derem certo, como é que eu faço? E se eu perder o dinheiro? E se eu vender meu apartamento e não der certo? Será que eu vou conseguir emprego depois? Todas essas coisas assim a gente para e fica pensando, realmente faz parte da vida. Só que quando você dá o passo, aquela história que eu digo, o universo coloca o chão. Então você vai lá, se revolta, ok, vai para ação, né? Essa indignação, isso traz para você uma energia, mas ao mesmo tempo o universo te testa para verificar se você realmente quer aquilo ou não. Coloca obstáculos, coisas difíceis na sua vida, muitas vezes você tem que gastar e investir tempo e dinheiro sem saber se vai dar certo ou não. Você tem que acreditar que vai dar certo, aquilo que nós chamamos de intuição. É muito importante que você reflita sobre isso também. E quando você caminha nessa direção, o próximo passo é você encontrar um propósito, ou seja, como que você pode olhar para a sociedade e pensar o seguinte, o que a minha empresa pode fazer de bom para a sociedade? Não é somente ganhar dinheiro, só vou ganhar dinheiro e pronto, não. Quando você conecta um propósito, uma causa na sua empresa, no seu estilo de vida, porque a empresa é reflexo dos seus valores, o jogo começa a mudar. Depois disso, voltamos para um último nível que é um pouco mais complexa a explicação, que é o nível de convocação. É aquilo que você tem uma facilidade muito grande. Isso é a sua habilidade única que tem muita relação com a sua convocação. Tem muita questão de espiritualidade aí, mas é importante você refletir de maneira crítica, mesmo que você não concorde com o que eu estou falando. É importante, às vezes, pensar um pouquinho sobre o que a outra pessoa está falando, mesmo que a gente não concorde. O grande segredo disso tudo é o seguinte, quanto mais você se transforma, mais vidas você impacta. E quanto mais vidas você impacta, mais resultado você tem na sua carreira, no campo profissional, no campo espiritual. Isso tudo é um conjunto de elementos. Então, se você quer alavancar, a mudança muitas vezes não começa na sua empresa, ela começa em você. Quando você começa a se transformar em relação a isso tudo, perde o medo e caminha em relação à sua intuição, você vai perceber que as coisas vão mudar. Você precisa começar a deixar de lado um pouco a razão, porque a razão ela nos traz o medo, e ir mais em relação à sua intuição, que é aquilo que está no seu coração. E montar uma empresa pautada nos seus valores, considerando um bem maior para a sociedade. Essa é a mensagem principal que eu quero deixar para você nessa aula. Espero que você tenha entendido principalmente a fase inicial. Quando a gente pensa em alavancagem, é isso que está por trás de qualquer alavancagem. Quando você começa a fazer o bem para as pessoas, o universo conspira a favor. Quando você está aqui somente como um elemento sugador, só quer sugar das pessoas dinheiro, é óbvio que as coisas não são sustentáveis ao longo do tempo. Então, basicamente, o que eu diria para você é, se você quer alavancar a sua empresa, comece a pensar em modelos de negócio
que verdadeiramente ajude as pessoas. Com isso, nós com certeza vamos começar a tornar esse país um lugar melhor para se viver. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.